Leia aqui comigo. Você, mais uma vez, você, e aí? Você está passando nos testes? Você está passando nos seus testes? O resultado diz. O fruto diz. Se sim ou não. Vamos lá, vou começar. De manhã eu disse o seguinte. Repita comigo, quem ora vence. Será que a oração é importante para a tua vida profissional, financeira, para os teus negócios? Será que é sim ou não? Tem gente que não tem essa certeza. Existem pessoas que não têm essa certeza. Não têm essa convicção. E por que o senhor fala isso, bicho? Porque quando a gente tem essa convicção, nós fazemos com muita intensidade. Temos convicção daquilo que estamos fazendo e temos que fazer. E eu disse pela manhã o quanto é importante você ser uma pessoa de oração. Ser um homem ou uma mulher de oração. E orar a maior parte do seu tempo, você passa no local do seu trabalho. Sim ou não? A maior parte do tempo você passa lá. E não tenha dúvida que parte do propósito de Deus com você está relacionado ao que você faz. Parte disso. Então, deixa eu ler algumas referências importantes para mostrar isso para você. Vamos lá, Isaías 64:4 diz assim: porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu, um Deus semelhante a ti. Diga comigo, que trabalha em favor dos que nele. E como é esse esperar? Como será que funciona esse esperar? Será que é um esperar de cruz os braços, senta, espera? Ou é um esperar interno, uma convicção? É um esperar agindo? É um esperar agindo. É uma questão de confiança. Assim diz o Senhor soberano, Santo de Israel: vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim, diga comigo, descansarem. Agora, leia isso em voz alta, por favor. Na tranquilidade e na confiança está a sua força. Na tranquilidade e na confiança está a sua força. Porque a falta de tranquilidade, falta de confiança vai fazer com que você haja precipitadamente. Daqui a pouco eu vou mostrar o que acontece com a precipitação. A precipitação é um problema sério. Pode pôr tudo a perder. Nos levar a fazer escolhas erradas. Então vamos lá. Como eu comecei falando, sobre o poder da oração. Diga comigo, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. O que significa isso? Medo, ansiedade, preocupação, sujeito às mesmas opressões, a ter os mesmos sentimentos e pensamentos que nós. Por que a Bíblia deixa claro, faz questão de fazer esse tipo de colocação? Para mostrar a nós, porque às vezes nós olhamos, estudamos, falamos assim, não, mas esse cara tinha algo muito diferente de todo mundo. Não. Era um homem como eu e você. Era um homem que tinha os mesmos sentimentos que nós. Os mesmos pensamentos que nós. Está aqui, os mesmos sentimentos. Mas olha que forte. Diga comigo, e orou com fervor
para que não chovesse sobre a terra. Diga aí, por 3 anos e 6 meses, não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Imagine o que significa isso. A oração de um homem mexeu com a economia do país. Porque um país que não chove 3 anos e 6 meses será um país que a economia para. Não há plantio e colheita, não há produtividade. Então, aí esse homem, inclusive, quando você pega na minha Bíblia, em Reis, quer ver? Diz assim, o poder, né? O poder da palavra. Ele disse assim, ó, lá em 1 Reis 17, ele diz assim, ó, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, diga comigo, a quem eu sirvo, não haverá orvalho, diga nem chuva, nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Ao poder da palavra. Quando eu, o quê? Disser. Não haverá chuva, só voltará a chover aqui quando eu disser. Quando eu liberar a palavra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E esse homem voltou a orar e voltou a chover. Ou significa o quê? O que significa? Aquele lugar voltou a prosperar. Voltou a prosperar por quê? Por causa da oração. A oração trouxe a prosperidade de volta. Traz isso para a tua vida. Traz isso para o teu negócio. A oração trouxe a prosperidade. Agora vamos lá. Vamos ver o que a oração fez em termos de promoção e solução de uma situação que só Deus poderia dar. Vamos lá. Daniel 2:20 a 23. Bendito seja o nome de Deus de eternidade em eternidade. Porque, diga comigo, dele é a sabedoria e o poder. Diga, é ele quem muda o tempo e as estações. Diga, remove reis e estabelece reis. Diga, ele dá sabedoria aos sábios. Por que ele dá sabedoria aos sábios? Se o cara é sábio, por que ele dá sabedoria ao sábio? Por que sabedoria ao sábio? Diga comigo, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, se o cara teme ao Senhor, se a pessoa teme a Deus, ele já é sábio. Se ele não teme, aí é o que eu falei ontem, é uma questão só de conhecimento. Porque a gente tem o hábito de julgar uma pessoa, o fulano é extremamente sábio. Não é. Ele tem conhecimento numa área, isso não faz dele sábio. Pessoa sábia é a pessoa, primeiramente, que teme a Deus, segundo, que faz as escolhas certas na vida. Porque está cheio de pessoa inteligente fazendo só besteira com a vida. Ou não? Sim ou não? Sim ou não? Nos presídios tem só burro? Sim ou não? Está cheio de gente extremamente inteligente. Mas a inteligência é voltada para falta de sabedoria. A inteligência é voltada para a direção errada. Aí, só para resumir aqui, para eu concluir, o que acontece nisso aqui? O rei Nabucodonosor teve um sonho. Ele buscou a definição desse sonho, a solução, a revelação desse sonho. E aí o que ele disse? Ele chamou todos os seus conselheiros, os homens mais sábios do império, e disse, eu quero a revelação desse sonho. Se vocês não me derem a revelação, o resultado disso, sabe o que vai acontecer? Vocês serão demitidos.
Sabe como é que era a demissão? Serão mortos. Então, me dê a solução e vocês permanecem na posição. Se não me der a solução, vocês vão ser cortados. Vão ser demitidos. Não é muito diferente do que acontece hoje, não. Quem é empresário aqui? Tem que dar resultado, senão tua empresa te demite. Quem trabalha em algum lugar tem que dar resultado, senão vai ser demitido. Ah, mas eu sou dono do meu negócio, teu negócio te demite. Se não der resultado, você vai ser demitido. Porque tudo depende de resultado. Aí, Daniel não estava nessa reunião. Quando Daniel ficou sabendo, e o que ia acontecer com quem não desse aquela solução, aquela revelação, o que ia acontecer, ele mandou avisar, ele disse, eu posso, só me dá um tempo. Ele pediu um tempo. Eu posso trazer essa solução, essa revelação. E o que ele fez? Ele foi orar. Ele chamou 3 amigos para entrar em concordância com ele. E foi buscar a solução, a definição para aquele problema. O texto diz que Deus deu a ele naquela noite. E então ele levanta dizendo isso. Bendito seja o nome do Senhor de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo, eu te agradeço e te louvo, porque me deste, diga comigo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos. Ó, me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber o caso do rei. Isso lhe custou o quê? Isso lhe custou promoção. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu, diga comigo, muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Promoção, crescimento. E de onde veio isso? Da oração. O que acontece? É diferente do que acontece hoje? Não. Às vezes, o que eu preciso fazer? É uma ideia, é um negócio, uma revelação, um projeto. Eu comecei a oração dizendo o seguinte, é muito comum hoje, a gente ouve uma frase que está muito na moda, né? Pega a chave. Mas eu quero saber que chave. Qual chave? Porque chave, a Bíblia diz que quando Deus fecha uma porta, ninguém pode abrir. Quando Ele abre, ninguém pode fechar. Quem tem a chave? Só Deus. Só Deus tem. Se Ele abre, acabou. Pode espernear quem quiser. Se Ele fecha, também acabou. Não tem quem abre ela. Então, olha como é forte isso. De onde veio a solução e a promoção? Da oração. Eram sábios, competentes? Sim, eram. Mas de onde veio a revelação? Da oração. Orando pela vida profissional. Aqui é uma questão profissional. E toda a definição veio da oração. Quem está entendendo, por favor? Você ora no teu trabalho, no teu negócio, na tua empresa?
Você sabe como é que veio? Aquela noite ele se separou para orar. Aquela noite. E Deus deu a revelação somente a ele. Por que não deu aos sábios? Deu a ele o que não deu a ninguém. Gênesis 41, mesma coisa com José. Faraó teve um sonho que ninguém conseguia revelar. Aí vem José, um homem de Deus. O conselho agradou a Faraó e a todos os oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Diga comigo, um homem em quem está o Espírito de Deus? Vem cá, não mistura, eu sempre digo isso, porque às vezes tem pessoas que falam assim, né? Eu tenho batido muito nessa tecla. Não mistura as coisas não, separa o profissional do particular, não mistura as coisas, não tem jeito, querido. Quando você é homem de Deus, você é homem de Deus em qualquer lugar. Quando você vive por fé, você vive por fé em qualquer lugar. Você está o tempo todo em conexão com Deus e Deus te dando revelações. Essa revelação aqui foram 7 anos de prosperidade que viria. 7 anos que mexeu com a economia da terra. E Deus deu a revelação, 7 anos você vai armazenar, você vai guardar durante 7 anos, você vai separar, até a porcentagem foi dado do que seria separado, porque depois dos 7 anos viriam 7 anos de escassez, 7 anos de tempos difíceis, e que ele deveria estar preparado para aqueles 7 anos. De onde veio? De Deus. Então, não se separa. Está tudo ligado. Deus, Ele se preocupa com a tua vida profissional? Sim. Agora, olha a pergunta ali, ó. Você está? Quais testes? Já eu falo. Já eu falo. Porque todo mundo, todos nós, a vida é um grande teste. Todos os dias nós somos testados. Depois Faraó disse a José: visto que Deus, diga comigo, visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa e de todo o meu povo. E todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que, diga comigo, eu o constituo a autoridade sobre toda a terra do Egito. Promoção. Disse ainda: eu sou Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. Um estrangeiro que chegou e passou na frente de todo mundo. Quem está entendendo, por favor? Você acha que eu estou te contando história bíblica? Não. O que o senhor está fazendo aqui, bicho? Estou transferindo um espírito para você. Um espírito. Eu sempre falo que história bíblica não muda a vida de ninguém. Tá? História por história, vai pegar livro de história e você vai ler. Isso não muda a vida de ninguém. Inclusive, quando você estiver na igreja, não se preocupe, eu não tenho essa preocupação de te ensinar história bíblica. Porque eu nunca vi a história de ninguém, a vida de ninguém mudar por causa de história bíblica. Seus pais, seus avós, seus bisavós, tudo conhecia história bíblica. Boa parte das pessoas, inclusive muita gente que está no fundo do poço, conhece história bíblica. Mas não tem um espírito. Uma coisa é você conhecer história, outra coisa é você ter espírito. Viver o espírito da fé. É ser capaz de viver pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, quando nós vemos isso aqui, peraí, essas pessoas prosperaram através de um relacionamento com Deus, essas pessoas mudaram a economia do lugar onde estava, mudou a atmosfera, mudou o lugar, influenciou e não foram influenciadas, pelo Espírito que estava nelas.
E deixa eu dizer uma coisa muito clara, ainda, alguém disse para mim essa semana, né? Disse assim, nossa, bispo, eu participei de um trabalho com o senhor que o fogo subiu. E eu saí voando, cheio de fogo, aquele... Mas aí eu fui esfriando, eu falei, porque fogo, filho, é o seguinte, você põe fogo, se não pôr combustível, ele apaga. Está achando que fogo, você acende um fogo aqui, daqui a pouco ele está apagando, ele vai começar fraquinho, ele vai para o auge dele, daqui a pouco ele volta. Todo fogo tem que pôr combustível, senão ele apaga. Ou não? Sim ou não? Ou por que a Bíblia fala das virgens, das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 loucas, insensatas? Por que elas foram chamadas de insensatas? Porque elas não tinham azeite extra. Para o quê? Para manter a lamparina acesa. O fogo. Você recebe fogo na igreja. Você sai daqui cheio de fogo. O fogo que você recebe hoje, você tem que alimentar ele. Se você não alimentar, é por isso que a igreja, a gente sempre diz o seguinte, a igreja é como uma grande churrasqueira. Você está nela, o fogo, a brasa está ardendo. Pega o carvão, tira para fora que você vai ver o que acontece. O que acontece com o carvão que sai da churrasqueira? Ele sai vermelhão, fogo, brasa viva, daqui a pouco ele está pretinho e frio. Não tem fogo nenhum. A igreja é assim. Alimenta o fogo da fé. Eliseu falou àquela mulher cujo filho havia restaurado a vida, dizendo, levante-se, saia daqui com os membros de sua casa, fique peregrinando por onde puder peregrinar, porque o Senhor, diga comigo, porque o Senhor determinou que haverá uma fome neste país, a qual irá durar, diga comigo, 7 anos. Olha, a Bíblia fala muito do ciclo de 7 anos. Muito. Você vê que José foram os ciclos de 7 anos, 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. Jacó trabalhou 2 ciclos de 7 anos para Labão, para entrar no 3º ciclo de 7 anos, trabalhando para si. Essa mulher chamada Sunamita, que é uma mulher que é um exemplo de fé, uma mulher que investiu no ministério de Eliseu, investiu na obra do Senhor, uma mulher que todas as vezes que o homem de Deus passava por lá, ela tinha o zelo de acolhê-lo, ela quis preparar uma hospedagem para o homem de Deus, preparou um quarto para ele, para que todas as vezes ele passasse por lá, ele se hospedasse na casa dela, uma mulher que investia. Então, essa mulher foi abençoada por esse homem, né? Ela era uma mulher rica, mas não tinha o que ela mais sonhava, que era um filho. E o homem de Deus abençoou ela, nasceu aquele filho e etc. Então, Deus tinha um cuidado. No meio de tanta gente, de tantas pessoas, por que será que Deus mandou que o homem de Deus mandasse ela sair daquele lugar? Porque estava vindo um tempo de escassez, um tempo de fome. E falou somente com ela para que ela saísse daquela terra, para que ela não passasse por aquele período duro que aquela terra iria sofrer, justamente pelo plantio que ela vinha fazendo. A mulher se levantou e fez segundo a palavra do homem de Deus. Diga comigo, a mulher se levantou e fez segundo a palavra do homem de Deus. O que ela podia ter feito? Ela podia ter feito, mas como é que eu sei que isso é verdade? Como é que eu sei que isso vai acontecer mesmo? Ela não podia questionar? Sim ou não? Podia ou não podia? Podia ter ignorado. Como está cheio de gente que ignora. Às vezes a palavra que sai do altar é ignorado. É o que acontece com muita gente. Deus fala do altar, mas não sei, não concordo muito com isso. Aí é uma escolha. Cada um tem a sua escolha. Cada um tem a liberdade. O justo viverá pela sua fé, não vai viver pela fé de ninguém, é pela sua. Eu não vivo pela sua fé, nem você vive pela minha. Minha mulher não vive pela minha fé, nem eu pela dela. Meus filhos não serão salvos pela minha fé, nem eu pela deles. Cada um caminha pela sua fé. Eu sou responsável pela minha fé. Amém? E sou responsável pela minha responsabilidade espiritual, a responsabilidade espiritual que eu tenho sobre a vida de cada um. Agora, se eu falo, se eu ensino, se eu falo a verdade, e muitos ignoram, aí não é uma questão minha.
é uma questão de cada um. A mulher se levantou e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e peregrinou durante 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi falar com o rei para reclamar sua casa e suas terras. O rei estava falando com Geazi, que é o servo do homem de Deus, dizendo: conte-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Ele estava contando ao rei como Eliseu havia restaurado a vida um morto, quando a mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, chegou para reclamar sua casa e suas terras. Sabe como a gente chama isso? Chama de janela Kairos, momento exato, perfeito, preparado por Deus. Diga comigo, janela Kairos. Sabe o que é isso? É o momento, é o tempo certo. É o momento exato, preparado por Deus. Como é que essa mulher, ela chega justamente no momento que o rei manda chamar o servo do homem de Deus, está conversando, perguntando dos feitos de Eliseu, e o servo está contando justamente a história dela. Está contando o que aconteceu, do milagre que aconteceu na vida dela, com o filho dela. Aí de repente ele chega, então Geazi disse: rei, meu senhor, esta é a mulher. Essa é a mulher, e este é o filho dela a quem Eliseu restaurou a vida. Sabe o caso que eu estou contando para o senhor? É essa mulher aqui, é essa aqui. O rei interrogou a mulher e ela contou tudo. Então o rei colocou um oficial à disposição da mulher. Ele deu a seguinte ordem: faça com que lhe seja, diga comigo, faça com que lhe seja restituído, diga, tudo que era dela. Restituição de tudo, diga comigo, restituição de tudo. Mas não só, inclusive todas as rendas do campo, desde o dia que ela deixou a terra até agora. O que quer dizer isso? O que ela deixou de ganhar durante os 7 anos, vocês vão dar a ela. Todos os 7 anos que ela deixou de ganhar, que ela deixou de plantar e colher, restitua a ela. Não é para restituir só a terra dela e a casa dela, não, é para restituir os 7 anos. Eu amo essa passagem. Sabe por quê? Diga comigo, com Deus nós nunca perdemos. Parecia que ela tinha saído, estava sofrendo um prejuízo, e agora 7 anos fora da minha terra, 7 anos sem plantar, sem colher, que retrocesso. Não. Quando ela voltou, Deus moveu, porque ela tinha um plantio lá atrás. Por isso que vale a pena ser fiel. Por isso, diga comigo, que vale a pena passar pelos testes. Ela poderia ter ignorado a voz do homem de Deus? Poderia, sim ou não? Ela poderia dizer assim: eu não vou fazer isso não. Não vou não. Não vou sair daqui, vou permanecer aqui. Não vou fazer nada disso. Mas ela creu. Ela confiou. Ela foi poupada de tempos difíceis. E quando ela retornou, ela recebeu a restituição de tudo. Sabe aquilo que você não ganhou durante 7 anos, você ganha de uma vez só? Sabe aquilo que você não prosperou nos últimos 7 anos, você prospera tudo agora, de uma vez só? Quem acredita nisso? É o que tem gente dizendo: o que eu não ganhei aí numa vida toda quase, Deus tem me abençoado. O que há anos eu não ganhei em anos, eu estou ganhando agora. Por quê? Porque nós somos testados, nós passamos pelos nossos testes. Que resposta damos? Olha o que diz a Bíblia, diga comigo: então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio. Diga, entre o que serve a Deus e o que não. Há uma diferença. Você está pensando que o que nós estamos vivendo, o que nós estamos vendo agora é a primeira vez na história? A guerra da Rússia contra a Ucrânia, que reflete sobre o mundo inteiro, mexe com a bolsa, com a economia das nações, dos países, aumento do petróleo, aumento do alimento, aumento de tudo. Você acha que é a primeira vez? A história, desde os tempos bíblicos,
guerras acontecem, mas a separação, a diferença também acontece, a separação do povo de Deus sempre aconteceu. Diga comigo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, diga aí, descansa, olha a palavra de novo, descansa, à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, diga comigo, tu és o meu refúgio, diga a minha fortaleza, diga o meu Deus, em quem confio. Sabe o que significa isso? Para onde eu vou? Aonde eu vou me esconder? Aonde eu vou refugiar? Não tem lugar, é só no Senhor. Tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, tu és o meu Deus, em quem eu confio. Diga comigo, ainda que 1000 caiam ao seu lado, diga aí 10.000 morram ao seu redor, diga, você não será atingido. Diga, eu creio nisto. É uma questão de confiança, de crer. Confie no Senhor e faça o bem. Diga comigo, você viverá seguro na terra. Vamos repetir? Confie no Senhor e faça o bem. O que é faça o bem? Faça o certo. Faça o certo. E você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Diga comigo, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele. E o quê? Está aí a resposta. Naquele dia, separarei a terra de Gósen. Diga comigo, onde mora o meu povo? Sabe a história das 10 pragas do Egito? Quem já ouviu falar? As 10 pragas do Egito. Piolho, sangue, saraiva, rã, morte, trevas. Leia aqui comigo. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Sabe o que é fazer distinção? Separação. A terra de Gósen era no Egito. O Egito estava sendo devastado e Gósen não acontecia nada. Entendeu ou não? Sim ou não? Aonde estava Gósen? No Egito. Era o melhor lugar do Egito. Só que o Egito estava sendo devastado. O gado dos egípcios estava morrendo aqui, Não morria uma cabeça do povo de Deus aqui, Aqui, pragas de toda a espécie. Aqui a praga não entrava, não passava. Aqui havia trevas. Aqui havia luz. Sabe por quê? Farei distinção, farei separação. Você acha que Deus mudou? Sim ou não? Sim ou não? A mesma coisa, querido. É como se nós estivéssemos na terra de Gósen. Há uma separação, há uma distinção. Então vereis outra vez a diferença entre aquele que me serve e aquele que não serve. Eu vou fazer separação, eu vou fazer distinção entre o meu povo e o seu povo. Por isso que a minha maior preocupação é realmente ser de Deus, fazer parte do povo de Deus, para que Deus faça a separação. Já entra aqui, não entrei aqui não. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é em vão. Se o Senhor não protege a cidade, diga comigo, de nada adianta guardá-las com sentinelas. Agora, leia em voz alta, por favor. É inútil trabalhar tanto. Desde madrugada até a tarde da noite. É inútil. Se preocupar em conseguir alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dorme. Agora tem um monte de preguiçoso que vai falar assim, não vou nem levantar cedo mais.
Aí você fala, levanta fulano, vamos, é hora de trabalhar. Não, estou descansado no Senhor. Deus abençoa até quando dorme. Não, não é justificativa. Não é justificativa. Levanta cedo, para passar mais cedo recebendo a bênção. Você viu que é inútil levantar cedo, dormir tarde, se Deus não abençoar? Mas aquele que abençoa até quando está dormindo, Deus está cuidando, está abençoando, está prosperando. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar. O que eu não posso pensar? Qual foi a advertência para Israel, para o povo não pensar? Diga comigo, conquistei toda esta riqueza com minha própria força e capacidade. Não, não pensa isso não. Porque quando você pensar isso, você vai perder. Lembre-se do Senhor seu Deus. Diga comigo, é Ele que lhe dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. Muda a tradição, por favor. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguir essas riquezas. Pensa não. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque Ele é Ele quem lhes dá força para conseguir o quê? Quem dá força ao homem para adquirir? Não só adquirir, para manter, é Deus. Mas tudo isso, esse texto aqui é um texto, grave aí por favor, que eu gostaria muito que você, eu sempre faço uma advertência sobre esse texto aqui, ó. Leia ele inteiro. Você precisa ler ele inteiro. Por que eu preciso ler inteiro? Porque, o que está escrito aqui? Se eu trouxer aqui para esse texto, o versículo 2, eu vou te mostrar isso. E o versículo 2, traz aqui para o versículo 2, por favor. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. É um teste? Sim ou não? Eu vou te colocar na terra prometida, mas eu quero saber o que está no teu coração. Eu vou te testar antes. Você é fiel ou não é fiel? Você tem caráter para sustentar, suportar o peso da bênção ou não tem? Tudo que você coloca no lugar de Deus faz de você um idólatra. É uma idolatria. Sabia disso? O que assume o lugar de Deus na tua vida, que ocupa o primeiro lugar, faz de você um idólatra. Se tornou uma idolatria na sua vida. Antes de colocar o povo na terra prometida, Deus queria saber o que estava no coração deles. Porque se eles não eram fiéis no deserto, eles não seriam fiéis na terra prometida. Se eles não obedeciam no tempo do deserto, não iam obedecer na terra prometida. Não é sério isso? Sim ou não? Então vamos lá. Eu disse comigo, agora os filisteus virão contra mim, em Gilgal. E ainda não busquei a face do Senhor. Diga essa palavra comigo. Assim, forçado pelas circunstâncias, mais uma vez, diga comigo, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Por que isso aqui é tão sério? Porque aqui foi o fracasso de Saul. Saul foi levantado como o primeiro rei de Israel. E no seu primeiro teste ele fracassou. Fracassou na obediência. Fracassou quando foi pressionado. Então, ele usa o termo forçado pelas circunstâncias. Forçado pelas circunstâncias. Queridos, deixa eu ensinar uma coisa muito séria a você. As circunstâncias não nos mudam
não muda quem somos, a nossa fé, nós mudamos as circunstâncias. Quem é forçado pelas circunstâncias e muda mediante, cede às circunstâncias, é fraco. Porque homem de fé, mulher de fé, não cede às circunstâncias, mudam as circunstâncias. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Diga comigo, viverá em prosperidade. E os seus descendentes herdarão a terra. Quer dizer, a bênção não é só para eles, seus descendentes vão desfrutar disso. Diga a frase comigo, quem só faz o que é fácil, permanece fraco. Então para de buscar facilidade, porque você vai continuar fraco. Para de buscar facilidade. Não viva esperando que as circunstâncias estejam todas favoráveis. Não, você que muda as circunstâncias. De todos os textos que eu li para você até agora e todas as promoções que eu li para você até agora foram homens que mudaram as circunstâncias e não cederam às circunstâncias. Homens que através da sua fé, do seu relacionamento com Deus, da sua convicção, mudaram as circunstâncias e não cederam às circunstâncias. Você está passando nos seus testes? Quais são esses testes? Tira desse aí. Quais são esses testes? O que é forçado pelas circunstâncias? Forçado pelas circunstâncias eu menti. Eu tive que mentir, né? Não, você quis mentir. Você não teve que mentir, você quis, você escolheu. Forçado pela circunstância eu enganei. Não, você enganou porque você quis. Você não foi obrigado a enganar. Você cedeu às circunstâncias. Forçado pelas circunstâncias, eu lesei. Você lesou porque você cedeu. Foi fraco. Buscou facilidade. São as justificativas que a gente vai dar. Eu vou ler o texto inteiro para você. Os filisteus se reuniram para lutar contra Israel com 30.000 carros de guerra. 6.000 cavaleiros, o povo em multidão como a areia que está na praia do mar. Eles foram acampar em Micmas, a leste de Bet-Aven. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, se esconderam, diga comigo, em cavernas e em buracos, entre rochas, diga, e túmulos e cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão e foram para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, Gilgal é local da aliança, lugar da aliança, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse, traga-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, e eis que chegou Samuel. Diga comigo, mal tinha acabado. Alguns minutos, a precipitação pôs tudo a perder. Por alguns minutos. E tudo nos leva a crer que esse foi um teste. O teste da obediência. O teste da fidelidade. Eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Mas Samuel perguntou, o que foi que você fez? Respondeu, vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas,
Eu disse comigo, ele disse com quem? Eu disse comigo, agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, diga comigo, diga a palavra, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos, o que não era para ele fazer. Então Samuel disse a Saul, você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Pois o Senhor teria, diga essa palavra em voz alta comigo, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Ele não foi colocado para ser tirado. Tem gente que diz assim, pô, mas Deus me abençoou, Deus me abriu uma porta, agora está me tirando, Deus abriu um negócio, me abençoou e agora está tirando. Não, Deus não tira nada de ninguém, não. São as nossas escolhas. Muitas vezes cedendo ao que não deveria ceder. Quando alguns começaram a sair, outros começaram, os soldados a pressionar, a situação foi pressionando, ao invés de eu confiar em Deus, ao invés de eu parar para ir orar, para buscar, não, eu fui cedendo à pressão. E aí, comete uma loucura, fazendo o que não era, porque era um teste, era para estabelecer o seu reinado, eu não te coloquei como rei para te tirar, te coloquei para estabelecer o seu reinado, mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Deus já procurou alguém capaz de obedecer, alguém fiel. Quem está entendendo, gente? Queridos, você acha que alguma coisa mudou? Não, não mudou, é a mesma coisa hoje. É a mesma coisa hoje. A pressão revelou o que estava dentro. Porque na pressão, vamos lá, vamos fazer um teste aqui rapidinho. Um insensato, quando ele é pressionado, o que vai sair dele? O que vai sair dele? Insensatez. O insensato, você pressiona. Um tolo, quando você pressiona, o que vai sair dele? Posso falar uma coisa para você que vai doer? Vai doer para todo mundo não, mas vai doer para alguns. Tem pessoas que não importa quantas vezes Deus levantar, ela vai dar um jeito de se derrubar. Porque ela vive, o problema dela é ela. O problema dela é a sua fraqueza, a mente que não mudou. Quantas vezes Deus levantar, quantas vezes ela vai cair. E não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com as suas emoções fracas. Tem a ver com as suas precipitações. Tem a ver com o seu orgulho. Tem a ver com a amargura, necessidade de imagem. É igual, muitas vezes, as pessoas estão muito mais preocupadas em como estão sendo vistas pelas pessoas, pela sociedade, que está pouco se importando com você. Se você se der mal, vão acabar te empurrando um pouquinho mais para o fundo do abismo. E muitas pessoas têm a necessidade de fazer o que essas pessoas aprovam e se esquecem. Espera aí, como é que Deus está me vendo? Será que eu estou passando os meus testes? Será que eu estou passando os meus testes? Será que eu estou passando no teste da integridade? Será que eu estou passando no teste da fidelidade? Sabe o que Deus falou com Davi quando ele fez a escolha errada? Deus virou para ele. Hoje eu acordei pela manhã com essa palavra. Meu cérebro estava ativado nisso. Não sei nem porquê, até era para eu falar hoje. Quando Davi fez uma escolha errada, o Senhor disse assim: quem era você?
Você não era apenas um pastorzinho de ovelhas? Eu não te tirei lá do curral e não fiz você rei do meu povo? Eu não te dei as mulheres, não te dei as riquezas, não te dei? Se tudo isso não fosse suficiente, se você tivesse me pedido mais, eu teria lhe dado. Sabe qual é a mensagem que Deus deixa com isso? Não é besteira não, meu filho. Se você me pedisse, eu teria dado a você, você não precisava fazer escolha errada não. Eu teria dado mais, eu já dei muito a você. Mas se você tivesse me pedido, eu teria te dado muito mais. O que Deus estava falando? Está falando para nós, eu não preciso fazer escolha errada. Vai para os pés dele, vai buscar. Quando Elias orou para que a terra não chovesse, e ele voltou a orar, ela não choveu na primeira oração. Quem conhece o texto? O que ele teve que fazer? Dizer para o servo, vai lá, quantas vezes? 7 vezes. E olha se está vendo chuva lá. O servo voltou 7 vezes lá, então quer dizer que ele botou a boca no pó, ele foi para a oração, e o servo foi, e o servo voltou, e o servo foi, e o servo voltou, o servo foi. Na 7ª vez, ele disse, está vendo alguma coisa? O que o servo falou? O que ele falou? Ele falou, estou vendo uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem que se levanta lá no meio do mar. Era só um sinal. Era só uma pequena nuvem. O que ele fez? Corre para que a chuva não te apanhe. E saiu correndo, e a Bíblia diz que o tempo já foi ficando enegrecendo, foi escurecendo, e a chuva derramou naquele lugar. Porque ele não, só o sinal, só vejo uma nuvenzinha, o tamanho da mão de um homem que se levanta lá no meio do mar, foi mais do que o suficiente. E já saiu correndo, e a chuva veio, e veio aquela... Mas precisou perseverança para voltar a chover. Quem está entendendo, por gentileza? A pressão revela o sábio. Quando pressionado, o que vai sair de dentro dele? O que vai sair? Sabedoria. O desobediente, o que vai sair quando pressionado? Desobediência. O obediente, o que vai sair? Você vê que o povo que diz que confiava em Deus, estava se escondendo em cavernas, em buracos, em rochas, em túmulos. É o povo que dizia que confiava em Deus, que era o povo de Deus. Tem sentido isso? Se esconder onde está morto? Por medo? Não. Mas estava se escondendo. Falta de confiança, precipitação, não estavam descansados em Deus, porque como é que eu comecei essa leitura? Descanso. O descanso. O que é descansar? Espera, confia. Os grandes milagres que nós vemos na Bíblia são pessoas que acreditaram no que ninguém acreditou, que confiou naquilo que ninguém confiou. Os mesmos testes Davi passou, mas se refugiava em Deus. Por que não perdia uma guerra, uma batalha? Porque confiava em Deus. Quem está entendendo, por gentileza? Diga comigo, porque Deus não nos deu um espírito não nos deu o espírito de timidez, covardia ou medo, mas Ele nos deu um espírito diga comigo, poder, coragem, de amor, de bom senso, de disciplina pessoal, a habilidade que resulta em uma mente calma e autocontrolada. Volta aqui por favor, espírito de timidez, covardia, medo, pode combater. Pode combater. Rejeita isso. Você sabe por que isso precisa ser combatido? Porque a covardia, por exemplo, ela não vai te prejudicar num resultado simplesmente material. A covardia vai te impedir de entrar no céu. Não é assustador? Sim ou não? Por que o senhor fala isso? Porque está lá em
Apocalipse 21. Quanto aos covardes, os tímidos, e aí vem, juntamente com os assassinos, com os idólatras e tal, o seu lugar será lugar que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Por que tem que ser combatido? Porque não é que vai impedir você de viver coisas poderosas aqui, vai te impedir de entrar na glória. Por isso que tem que ser combatido. Mas Deus deu o espírito de poder, que é coragem, de amor, de bom senso, de disciplina pessoal, habilidades que resultam em uma mente calma e autocontrolada, ao qual resisti firmes na fé, segundo Pedro diz. Diga comigo, prossigo para o alvo. Você não... Leia aqui comigo, ó. Vemos que não puderam entrar por causa da... Por que o povo, a maior parte, a maioria, quer dizer, a massa, não entrou na terra prometida? Por causa da incredulidade. Por que a grande maioria não vive as promessas do Senhor hoje? Por conta da incredulidade. Por causa da incredulidade. Um covarde não avança, não conquista, não recebe o que foi prometido. Nós precisamos estar preparados para tudo em Cristo, principalmente para sofrermos pela nossa causa da fé. Nós vamos enfrentar grandes desafios. Grandes. Biblicamente, nós vemos os heróis da fé passando por desafios assustadores, mas passaram e romperam pela fé. Deus, Ele é especialista em transformar medrosos, covardes em guerreiros e campeões. Sabia disso? É só você ver quem foram os discípulos antes e quem eles se tornaram depois, principalmente depois do Espírito Santo. Eles não negaram Jesus por medo? Sim ou não? Pois esses mesmos homens estavam enfrentando a morte, ameaçados de morte. Esses homens, André, quando o rei mandou que ele não pregasse sobre a cruz, que senão ele seria crucificado, ele falou, se eu tivesse medo de ser crucificado, eu não pregava sobre a cruz. Então, querido, pode me crucificar. Se eu tivesse, eu não falava a respeito da cruz de Cristo. Faça o que você bem entender. E ainda louvou pela cruz. Tem 2 filmes que foi postado ontem no Telegram da Bispa. Vou ver se postam no meu. Quem está no meu Telegram? Tem 2. Um é um documentário e um outro é um filme acerca... É um filme um pouco antigo, mas a história vale a pena. E aí vocês entram lá no meu Telegram e assistem. É encantador de ver que nos dias de hoje, a gente fica pensando, olha que coisa linda, a liberdade que nós temos. Você está aqui hoje, você veio para a igreja, portas abertas, eu pregando aqui livremente, abertamente, tranquilamente, enquanto tem pessoas morrendo, tem cristãos morrendo todos os dias por causa da fé, para negar a sua fé em Cristo. Hoje, bispo, hoje, estava vendo o documentário da Somália, é assustador. É assustador a quantidade de gente sendo presa, morta diariamente, simplesmente por conta da sua fé em Cristo. E eles não negam. Não negam. Tem gente negando a Jesus por causa de um problema. Não é nem ameaça de morte, negando a Jesus por causa de um problema. Você entendeu? Tem gente negando a sua fé por causa de uma situação medíocre. Enquanto pessoas não negam nem sendo ameaçados de morte ou sendo mortos. Diga comigo, eu transformo a atmosfera, mas eu não sou afetado por ela. Você muda a atmosfera.
não é a atmosfera que te muda. Você muda a atmosfera. O salmista, ele fala no Salmo 81, coloca aqui por gentileza, Salmo 84, desculpa. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos. O cobre a primeira chuva, ao passarem pelo vale de Bacar, fazem dele um lugar de fontes. Chuvas de outono também enchem as cisternas. Que significa o seguinte, diga comigo, quando passar pelo vale de choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Existem pessoas que assim, quando ele passa pelo vale do choro, pelo vale das lágrimas, ele transforma aquele lugar num vale de fontes revigorantes. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Amém? Fique em pé, por gentileza. Lê aqui de novo comigo. Você está passando nos seus testes? Feche seus olhos, qual a resposta que você dá? Qual a resposta que você dá? Forçado pelas circunstâncias. Qual a resposta? Nós vemos Abraão mudando as circunstâncias aonde ele chegava, impactando vidas, mudando pessoas, impactando com a sua fé. Nós vemos Isaac chegar numa terra, em tempo de seca, de escassez, e Deus falar para ele, não desça para o Egito, fica nessa terra e planta nela. E ele plantou naquela terra, e naquele ano ele colheu 100 vezes mais. Ele não foi movido pelas circunstâncias. Sabe por quê? As circunstâncias mostravam que se ele semeasse ali, ele ia perder a semente. Mas Deus disse, semeia que você vai colher. E ele semeou e colheu 100 vezes mais naquele ano. Naquele ano. Diga comigo, 100 vezes mais naquele ano. Já parou para pensar o que é em um ano colher 100 vezes mais? 100 vezes mais em um ano. Josué e Caleb, que foram os que entraram na terra prometida, não cederam às circunstâncias. A grande maioria cedeu e não entrou na terra. Mas eles creram, eles confiaram. E eles entraram na terra prometida. Não, queridos. Essa fé tem que estar em você. Essa fé precisa estar em nós. Essa fé tem que estar dentro de você. Não tem facilidade. A fé é para mudar. Para mudar as circunstâncias. Ô bispo, eu vim aqui hoje para ver se alguma coisa vai acontecer na minha vida. Não, o que vai acontecer primeiramente é dentro de você. É mudar sua mente, sua crença. Porque é isso que muda. Quando você crê no que ninguém crê, você colhe o que ninguém tem colhido. Quando você faz o que ninguém faz, você colhe o resultado daquilo que ninguém tem alcançado, tem colhido. É isso que a fé faz. Tem muita gente sendo reprovada nos seus testes. Mas tem muita gente sendo aprovada
nos seus testes. Quando você é pressionado, o que sai de você? Olha aqui para mim, por favor. Quando você é pressionado, o que sai pela tua boca? Sai palavras poderosas ou sai murmuração? Sai palavras de fé ou sai palavras de incredulidade? São testes. São testes. Quando não acontece no momento que você estava esperando, o que sai pela tua boca? Você confia em Deus? Ou você já desacredita de tudo e diz... Por que eu quero que você assista esse documentário? Que tem um pastor que ele queria ver se realmente Jesus valia a pena. E se o Deus da Bíblia atuava hoje. E é exatamente a gente vê, exatamente o que a gente vê na Bíblia acontecendo hoje. E pessoas praticando o mesmo tipo de fé que nós vemos e estudamos na Bíblia. Principalmente no livro de Atos. Tem gente vivendo essa fé. Tem gente que não nega o Senhor por absolutamente nada. E tem gente que nega por causa de uma besteira. Nega por causa de coisa boba. São testes. Qual foi a mensagem ontem? Deus quer que nós cresçamos. Menino não pode ter coisa de gente grande. Ou pode? Pode? Sim ou não? Não, menino não pode ter coisa de gente grande. De adulto. Por isso que o Senhor diz que nós devemos crescer. Quando nós éramos meninos, nós tínhamos atitude de menino. Falava como menino, pensava como menino. Mas agora que nós crescemos, não temos mais atitudes de meninos. E quando nós falamos aqui de meninos, nós estamos falando espiritualmente. Homens maduros. Homens de fé. Por que a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê? Porque tudo, o que eu creio é o que eu vou viver. É o que você vai viver. Quando eu li para você aqui no livro de Daniel, que o rei disse assim, olha, quem não me der a resposta, será demitido, ou seja, será morto. As pessoas responderam assim, ó, isso que o senhor está pedindo é impossível. Foi o que saiu da boca dos sábios. Sabe o que saiu da boca de Daniel? Ele falou, eu respondo, só me dá um tempo. Eu posso dar essa resposta. Só me dá um tempo que eu vou buscar. E ele foi buscar. E Deus deu a ele. O que a gente aprende hoje? Quem são as pessoas que estão crescendo? As pessoas que estão resolvendo problemas. Não é isso? Sim ou não? Quem quer crescer? Busca necessidade. Onde tem uma necessidade, você resolve essa necessidade, supra essa necessidade, você vai crescer. Ali tinha uma necessidade. E ele chegou com a resposta, com a solução. No tempo de José tinha uma necessidade. E ele chegou com a solução para aquela necessidade. E quem deu essa solução? Deus. Porque Deus dá. Ideias, projetos, quando ele abre uma porta, ninguém pode fechar. É uma porta, um negócio, um cliente, uma venda, um contrato, um projeto, que não muda só a tua história, muda a história de muita gente. Agora, precisa passar pelos testes. Precisa parar de ceder à circunstância. Forçado pelas circunstâncias. O senhor aceitou aquela desculpa? Não, o senhor não aceitou aquela desculpa. O senhor disse, ok. Eu teria estabelecido o teu reinado, só que eu vi que você não tem caráter para suportar o peso da posição que eu te coloquei.
Porque quanto mais alto você sobe, mais estrutura você tem que ter. Não é verdade? Sim ou não? Quanto mais Deus te promove, mais você tem que ter estrutura, caráter para suportar. Principalmente para não ser uma vergonha, para não ser um escândalo. Nós mesmos somos bons para criticar. Você olha uma pessoa que fala tanto de Deus e dá mau exemplo, você não olha e você fala assim, pô, que absurdo. O cara vive falando de Deus, mulher vive falando de Deus, e é uma vergonha. Não é? Sim ou não? Que não edifica em nada, que não acrescenta em nada. Então a gente sabe o peso da responsabilidade. E se você quer muito, você vai ter que aprender que Deus vai te cobrar muito. A quem muito é dado, muito será. Quem muito é dado, muito será. Vai ser cobrado. Quer muito? Tem que aprender a ser fiel. Tem que aprender a se importar com o que Deus se importa. Tem que aprender a dizer não para aquilo que você tem que dizer não. Aprender a dizer sim para aquilo que Deus está falando com você. Você deve dizer sim. Você quer muito, vale a pena. Vale a pena. E quem não é fiel no pouco, não vai ser no muito. O Senhor deixa claro isso. Se no nível que você está, você não consegue ser fiel, como é que eu posso te levar para um nível superior? Não é verdade? Porque cada nível aumenta a pressão. Cada nível que a gente sobe, quanto mais alto, mais pressão. Então você tem que ter isso dentro de você. Mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Eu fico pensando, homens, puxa, você olha um José, meu Deus, foi fácil passar pelo que ele passou? Não, não foi fácil. Mas e depois? E a glória? E a honra? Foi fácil passar pelo que Daniel passou? Menino, jovem, ser separado da família, ser levado como exilado? Não, não foi fácil. Mas chegou para governar, ocupou o espaço. Cedeu a cultura da Babilônia? Não, não cedeu, mudou a cultura. Influenciou de tal forma que mudou a cultura. Hoje é muito fácil ceder a cultura. E a gente não está aqui para ceder. Nós já temos estabelecido aqui qual é o padrão para nós. Está aqui. Então nós permanecemos firmes aqui. E Deus está em busca dessa mulher, desse perfil, para que Ele possa promover. Para que Ele possa fazer tudo o que eu li com você aqui, ó, tudo que eu li, a diferença na sua vida. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz, Deus é o meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ainda que 1000 caiam ao seu lado, 10.000 morram ao seu redor, mas você não será atingido. Confie no Senhor e faça o bem. E você viverá seguro na terra e prosperará. Você viverá seguro e? Viverá seguro e? Ah, mas Deus não está dizendo assim, olha, desde que não haja pandemia, desde que não haja guerra, não. É como lá em Gósen, que eu li para você. Está aqui, ó. Eu separarei a terra de Gósen onde o meu povo mora. E Ele separou. Estava o caos aqui e do lado de cá proteção total. Estava morrendo do lado de cá e nenhum cabrito morria daqui, nem berrava. A Bíblia diz que nenhum cabrito berrava daqui, ó. Será que Ele mudou? Não, Ele não mudou. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele tudo fará, Ele o ajudará. Passe pelos seus testes. Você vai ser testado. Cede, não cede, passo. As circunstâncias me faz ceder, ou eu não cedo às circunstâncias, eu mudo as circunstâncias. A fé é para isso. Quando as pessoas estão dizendo, não, mas ninguém pode fazer isso. Eu sou uma espécie de Daniel nos dias de hoje, eu posso. Dá um tempo que eu vou buscar Deus. O Deus a quem eu sirvo tem poder nos céus e na terra. E haverá uma diferença, e eu creio nessa diferença. E ela vai acontecer na minha vida. Ela vai acontecer no meu negócio.
é teu ramo de atividade, a porta de cá não está vendendo, você está bombando lá de cá. Trabalha com a mesma coisa que você, o cara fala, não está fluindo para mim, e você está jorrando, está fluindo. É o poder da palavra. Diga, eu creio nisto. Agora, descansar no Senhor não é uma coisa fácil. Mas, olha o primeiro versículo que eu li para você. Olha o segundo versículo. Na tranquilidade e na confiança está a sua força. Muda tranquilidade e confiança, vai surgir o quê? Inquietação, preocupação, precipitação, e aí vai estragar tudo. Diga, na tranquilidade e na confiança está a minha força. Descansa nele, confia nele. Aí está a sua força. Aí está. Amém? Feche seus olhos, por gentileza. Reflita sobre isso. E você vai passar pelos seus testes. E vai passar aprovado pelos seus testes. E após, quando José passou pelo teste dele, ele foi altamente promovido. Quando Daniel passou pelo teste dele, ele foi extremamente, altamente promovido. Quando Isaac passou pelo teste dele, ele prosperou muito numa terra de escassez. A oração de Elias fez que a terra, o país que ele estava, voltasse a prosperar. A oração. Meu Deus, pensa nisso comigo. Negócio não chove 3 anos e meio. Aí esse cara começa a orar e a chuva derrama sobre aquele lugar de forma poderosa. Reflita sobre isso. Olha o poder disso. Sabe o que significa chuva? Bênção, prosperidade. Vai começar a chover sobre a tua vida. Vai derramar sobre a tua vida bênçãos, prosperidade, abundância. Acredite nisso. Às vezes a chuva não chega como você espera, aquela. Quando Elias começou a orar, primeiro apareceu só uma nuvem, e pequena, que era só um sinal do que ia acontecer. Mas aquela nuvem se transformou numa chuva poderosa, numa chuva abundante, que se derramou sobre aquele lugar, foi derramado e trouxe grande abundância, prosperidade para aquele lugar. Começou só como um sinal. Por isso que a Bíblia diz, não despreze os pequenos começos. Não despreze. Porque aquilo que às vezes nós estamos desprezando, era aquilo que ia se tornar algo tão grande, tão poderoso. Acredite nisso. E você vai orar agora e vai liberar palavras poderosas. Que palavras eu vou liberar, bispo? Ah, você vai liberar que há uma diferença na vida daquele que serve a Deus para aquele que não serve. Você serve a Deus e haverá uma diferença na sua vida. Você vai liberar a palavra, você está na terra de Gósen, há uma separação, uma distinção na tua vida. O que a grande maioria está sofrendo, você não vai sofrer. Você vai liberar a palavra que o Deus de Isaac, que fez com que Isaac prosperava em tempo de escassez, é o teu Deus, e você vai prosperar em tempo de escassez. Você vai liberar a palavra, a oração de
Daniel, que você tem a solução, você tem a resposta, porque você serve ao Deus Todo-Poderoso, que tem a solução, que tem a resposta para todas as coisas. Você vai prosperar, você vai crescer em tempos difíceis, em tempo de escassez, em nome do Senhor Jesus. Libera palavras poderosas sobre a tua vida, sobre o teu negócio, e creia, profetiza em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz: profetiza e diga: em nome do Senhor Jesus, eu vou crescer, eu vou prosperar, eu vou dar a volta por cima, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, em nome do Senhor Jesus. O meu Deus é o Deus de José, o meu Deus é o Deus de Daniel, o meu Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, o meu Deus é o Deus. Eu vou passar pelos meus testes, porque eu estou descansado no Senhor, eu confio no Senhor, eu creio no Deus que diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então entrega agora e diga: Senhor, eu estou descansado no Senhor, eu confio no Senhor, eu confio na tua palavra, eu confio no que está escrito. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, em nome do Senhor Jesus. Ó meu Deus, abençoa o teu povo, Senhor, prospera o teu povo, meu Deus, abençoa o trabalho, abençoa os negócios, abençoa a obra nas mãos dela, Senhor. Vai lá, meu Deus, visita o local de trabalho dela, visita, meu Deus, derrama da tua unção sobre aquele lugar. Ó meu Pai, faça naquele lugar como na terra de Gósen, que haja uma separação naquele lugar, meu Pai, uma separação, aonde, meu Pai, ó meu Deus, há escassez, lá haverá abundância, aonde, meu Pai, lugares que está em dificuldade, lá haverá um fluir, lá haverá prosperidade, abundância, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, eu declaro prosperidade sobre o teu povo, eu declaro, meu Pai, dê a resposta que ela precisa. Daniel orou, o Senhor deu a resposta que ele precisava, ele prosperou, ele foi promovido. Promova, Senhor, promova o teu povo, promova a tua igreja, promova, meu Pai, o teu servo, promova, Senhor, promova, meu Deus, multiplica. A tua palavra diz que é o Senhor que dá força para adquirir riquezas. Dê força a ela, dê força a ele, dê poder a ele para adquirir, dê poder a ele para crescer, dê poder a ela, meu Pai, para prosperar. A Bíblia diz que é o Senhor que dá poder para adquirir riquezas, poder para prosperar. Então diga a Deus: Senhor, me dê esse poder, Senhor, me dê essa capacidade, me dê, Senhor, me dê, abençoa a obra das minhas mãos, abençoa, me dê visão, direção, me dê revelações, me dê ideias, amplia a minha capacidade, meu Pai, para crescer, para prosperar. Amplia, Senhor, amplia, meu Deus, dê a ela, Senhor, derrama de uma unção poderosa sobre a vida dela, derrama, meu Pai, de uma unção poderosa, unção de prosperidade, de multiplicação, de crescimento. Derrama, meu Deus, Senhor, que ela prospere aonde ninguém tem prosperado, que ela cresça onde ninguém tem crescido, ó meu Deus, que ela avance, que ela seja promovida, ó meu Deus, aonde ninguém tem sido promovido. Eu declaro, Senhor, esta unção, eu declaro, meu Pai, ó meu Deus, uma ideia, uma porta, um negócio, um cliente, uma negociação, ó meu Deus, um contrato, pode mudar tudo, vai mudar tudo na vida dela, Senhor. Abençoe, meu Deus, abençoe abrindo essa porta, abençoe, meu Pai, porque a porta que o Senhor abre ninguém pode fechar, a porta que o Senhor fecha ninguém pode abrir, diz a tua palavra. Então, meu Deus, abre essa porta, meu Pai, e abençoe, meu Deus, abençoe o trabalho, abençoe o negócio. Se você tem o teu negócio, fala o nome dele, fala o nome da tua empresa e libera agora palavras poderosas sobre esse lugar. Fala: empresa tal, na rua tal, no bairro tal, cresça, avance, prospere de forma poderosa, milagrosa, sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Se você não tem, fala o teu nome e diga você mesmo: cresça, avance, prospere de forma incrível, poderosa e sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Fala, libera, empresa tal, na rua tal, no bairro tal. Fala, libera palavras poderosas sobre esse lugar. Libera palavras de fé sobre esse lugar.
Diga: haverá uma diferença nesse lugar. Esse lugar vai crescer como nunca. Esse lugar vai prosperar como nunca. Vai avançar como nunca. Em nome do Senhor Jesus, que haja o milagre da multiplicação, da abundância neste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor. Abençoa. Abençoe. Não abra os seus olhos, por gentileza. Eu não sei aonde você trabalha, eu não sei se você é empresário, se você é empresária. Eu não sei se você é funcionário. Não importa. Se você tem o seu negócio, libera palavras poderosas sobre esse negócio. Profetiza esse negócio crescendo, prosperando. Uma multidão de novos clientes. Uma multidão de pessoas entrando por essas portas. Se você é funcionário, profetize o teu crescimento nesse lugar. Você sendo promovido. Daniel ocupou o lugar mais alto. José ocupou o lugar mais alto. E eram homens de Deus. Deus quer colocar nas posições mais altas homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que o honram. A Bíblia diz que Deus dá capacidade ao homem para produzir riquezas. Que Ele dê essa capacidade a você. Que Ele encha você de capacidade para que você possa produzir, crescer, prosperar, avançar. Contratos grandes, negociações grandes, poderosas, vendas grandes, faturamento aumentando, crescendo, tudo para a glória dEle. Em nome do Senhor Jesus, peça a Ele visão, peça a Ele direção, revelação, peça a Ele ideias. Diga isso a Ele: Senhor, me ajuda a ver o que eu não tenho visto, me ajuda a enxergar o que eu não tenho enxergado, me ajuda, Senhor, abra minha mente, abra o meu entendimento, abra a minha visão, amplia a minha mentalidade, para que eu possa, Senhor, expandir. Me ajuda, eu oro de todo o meu coração, pedindo ao Senhor, me ajuda, Senhor, ampliar a minha mente, ampliar a minha visão, minha capacidade administrativa, de crescimento, para lidar com coisas grandes, em nome do Senhor Jesus. E Ele vai te dar. Você viu o que Daniel disse? Ele agradeceu a Deus pela sabedoria e o poder que Deus deu a ele. Ele agradeceu a Deus, porque Tu me deste, Senhor, sabedoria, Tu me deste poder. Ele agradeceu, porque Deus revelou a ele o que não revelou a ninguém. Confia em Deus, confia nele, confia nele. Segredo do teu sucesso é Ele, segredo da tua promoção é Ele, da tua prosperidade é Ele. Faça dele o segredo do teu sucesso. Confia. Eu confio em Ti. Isso. Nada poderá me afastar de Ti. Que haja uma fluidez na tua vida. Que os teus negócios fluam. Diga a Ele: eu confio, Senhor. Diga: nada poderá me afastar. Tu és a minha fonte, o meu sustento. Diga: meu amigo fiel. Amigo fiel, eu confio. Nós confiamos, Senhor. Abençoe enquanto ela te busca aqui, abençoe lá. Abençoe a empresa, abençoe o negócio, o local de trabalho dela. Abençoe os projetos dela. Abençoe os sonhos dela, Senhor.
Que o Senhor a promova. Que o Senhor a abençoe. Amigo fiel, eu confio em ti. Isso, diga. Nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, o meu sustento. Meu amigo fiel, eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo. Não abra os seus olhos. Não abra os seus olhos naturais, mas abra os seus olhos da fé agora. E visualize com os olhos da fé o teu crescimento, a tua prosperidade, a mudança da tua realidade, a multiplicação. Visualiza você crescendo, teu negócio expandindo, você prosperando, tua empresa cheia, lotada, contratos grandes, negociações poderosas, contratos sendo assinados. Visualiza. Visualiza a tua renda, teu faturamento, teu salário. Visualiza. Visualiza o teu dízimo. Visualiza. É o poder da fé. Como Deus disse a Jacó: olhe e veja. Levante os teus olhos e veja. Enxerga. Porque o que você enxerga hoje, com os olhos da fé, você vai enxergar com os olhos físicos, com os olhos naturais. Enxerga. Porque assim será. A Bíblia diz: como imaginou a sua alma, assim é. Então veja com os olhos da fé, porque assim será. Diga: eu creio, Senhor. Eu tomo posse. Levanta as tuas mãos, por favor. Eu abençoo, Senhor. Eu oro com cada um deles. E declaro, profetizo sobre a vida deles. Um fluir. Portas abertas. Grandes portas sendo abertas. Grandes negociações, grandes contratos, grandes vendas. Promoções. Grandes promoções, Senhor, acontecendo. Abençoe o teu povo, meu Pai. Que haja uma fluidez. Uma unção que traga fluidez para a vida deles. Em nome do Senhor Jesus, que se cumpra a tua palavra diz que haverá uma diferença, e que haja uma diferença na vida dele, na vida dela, Senhor. Eu os abençoo, meu Deus, que eles saiam daqui hoje extremamente abençoados, e que esta seja uma semana poderosa, uma semana de bênçãos, de boas novas, de prosperidade, de fluidez na vida dela, em nome do Senhor Jesus. É o que eu profetizo, é o que eu declaro. Diga: e eu creio, recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, para Jesus.